O perdão muda tudo nas suas relações internas e externas. A maioria de nós não sabe o verdadeiro conceito do perdão, e por causa de conceitos errados do que é o perdão, não temos ele como a luz e o farol que ele é nas nossas relações internas e externas. O perdão não é perder, o perdão não é esquecer, o perdão não é deixar de lado e nem voltar igual ao que estava antes. Perdão é você poder olhar uma situação do ponto de vista de uma mente expandida, que é o que a Bíblia ensina em todos os seus versículos sobre o perdão. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Efésios 4, 32. Perdoar é muito importante porque nos livra da raiva, rancor, tristeza e outros sentimentos desagradáveis. Ao realizar o ato de perdoar, tem-se uma oportunidade de se libertar das amarras que trazem peso negativo para nossas vidas. É um símbolo de inteligência emocional e, em muitos momentos, de amadurecimento pessoal. É você olhar para a situação e compreender a situação como ela é de verdade, e com um olhar mais maduro, lembrando que amadurecimento é escolha e não idade, você desenvolve o poder de compreender as coisas. Você olha aquela mesma situação que antes você não conseguia perdoar, mas agora você consegue porque você compreendeu de uma maneira diferente. Que maneira é essa? Você percebe que aquilo que o outro te fez era um problema dele e não seu. Só que, sem perceber, na maioria das vezes, nós conduzimos a situação como se o problema fosse nós e não o outro. Temos a tendência de nos colocarmos no centro das coisas, levando tudo para o pessoal. Então, o que fazemos? A gente não perdoa nada. Vou dar um exemplo por ter acompanhado vários casos semelhantes, então fica mais fácil explicar. Você não perdoa o pai, porque o pai queria que você fosse um menino e você nasceu uma menina. E então você não se perdoa por ser uma menina, porque você acha que não recebeu o amor do seu pai por ser uma menina. Mas quando você expande a sua mente, através das situações da vida, você acaba chegando no momento onde o único caminho que você encontra é o perdão. Você faz esse caminho, perdoa seu pai, e quando você olha o teu pai, você percebe o poder que você deu ao outro de decidir pelo seu valor. Deus não deu o poder para ninguém determinar o valor do outro, e nem de decidir quem é amado e quem não é. Ele deu este poder a nós mesmos. Deus deixa muito claro que se você não se ama, não terá capacidade de amar o outro. Achar que o fato de você não perdoar o seu pai, você está punindo ele, é um pensamento que limita toda a sua vida porque você vive para isso. Quando você perdoa, você descobre que a única coisa que você fez foi dar poder ao outro de decidir o seu valor. Você percebe que o comportamento do seu pai era a incapacidade dele de se amar e, para se sentir um pouco melhor na própria pele, colocava condições nas situações, querendo determinar o que deveria ser. Então, você percebe que é um problema dele e não seu. Você percebe que passou a vida toda querendo que seu pai te desse o que ele não tem. A pergunta é sempre a mesma em todas as situações de falta de perdão. Quanto tempo mais da sua vida você vai esperar para permitir a se amar e seguir o seu caminho e não o caminho do outro? Liberar perdão não é libertar o outro, é libertar você do outro e da situação que não te deixar viver. Perdão não é uma exclusividade da religião. Muitas vezes o entendimento de alguns religiosos traz dificuldades para a pessoa liberar o perdão. Como, por exemplo, o argumento que você tem que perdoar. Isso é uma ordem. Isso não ajuda ninguém. Você não sabe a carga que a situação impõe na pessoa, o tamanho da pedra que está no caminho dessa pessoa. Então, eu não posso dizer para uma pessoa de 50 quilos, tire esta pedra de 200 quilos que está no seu caminho, para você continuar sua jornada. Isso é uma ordem. No plano físico não funciona. No plano emocional e espiritual também não. Isso é como fazer terapia assim.
Eu percebo que uma pessoa possui um trauma que está impedindo-a de viver. Mas se ela liberar perdão, a questão está resolvida. Então eu digo: perdoe agora. Isso é uma ordem. Se isso funcionasse dessa maneira como seria bom, iríamos ajudar tantas pessoas em tão pouco tempo. Mas a questão pode sim ser resolvida com a expansão de consciência, que é a base da terapia. Chega através da viagem ao próprio interior e descobrir que aquela pedra de 200 quilos não é uma pedra, é várias pedras do mesmo problema que a pessoa foi acumulando. Então, se decidimos queres parar com isso, vamos começar tirando pedra por pedra, até que o perdão seja completamente liberado e o caminho fique livre para a pessoa viver a vida com mais intensidade e leveza. Às vezes não percebemos os impedimentos que criamos na nossa vida por não ter aprendido a liberar perdão. Uma situação não cria só um impedimento. Vai produzindo várias e várias outras situações, mas a raiz, na maioria das vezes, é aquela história que gerou um trauma que não resolvemos, que ignoramos sem curar, sem liberar perdão. E esta situação vai acumulando com o tempo muitos outros impedimentos na nossa vida. Mas como ter consciência disso? Através do ouvir, do aprender, do querer expandir a mente para a vida, numa terapia, na busca de autoconhecimento. De repente você ouve alguém dizer algo sobre uma vida com qualidade, com emoções maduras, com traumas superados, e aí você para e analisa o que está sendo dito, e você permite expandir a tua consciência, vai atrás de outros fatores, de outros meios que finalmente te ajudem a resolver o seu problema emocional, que você carregou com você a vida toda. Nunca é tarde para o perdão. Muitas pessoas me procuram com 60 e 70 anos, que ainda estão chorando coisas que aconteceram na pequena infância. Então, na verdade, quem tomou conta da vida emocional dessas pessoas foi uma criança de 5 anos, ferida. E o que fazer? O trabalho a ser feito agora é a pessoa do ponto de vista de um adulto, voltar lá e resgatar aquela parte que ficou a vida inteira dela, esperando que o pai ou a mãe a resgatasse. Às vezes tem uma verdade dura para a pessoa enfrentar nesta situação, que é a pessoa que ela insiste em não perdoar. Às vezes não tem a mínima noção do que causou a ela. No caso do pai e da mãe, ela descobre que eles fizeram o que consideraram ser o melhor naquele momento. Então, às vezes, resgatar isso causa uma decepção no primeiro momento de descobrir que eles não estavam, não estão e nunca estiveram nem aí para as limitações que você diz que eles causaram na sua vida. Às vezes, os pais já partiram e a pessoa perdeu a chance de falar com eles e descobrir por que as coisas foram, como foram. Tudo isso vai fazer parte do processo, até a pessoa descobrir que quem largou a vida dela foi ela mesma, e o ato de perdoar vai libertar apenas uma pessoa, ela mesma. E aí, você que está lendo este livro, você vai largar a sua vida? Você vai abandonar a si mesmo? Vai ficar esperando que o outro faça por você o que só você pode fazer? Saiba que ninguém pode fazer nada por você quando se trata das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas decisões. A única pessoa que tem poder sobre eles é você. As situações, as pessoas à sua volta podem influenciar, podem despertar em você sentimentos bons e ruins. Mas o que você vai fazer com isso é a sua decisão. Se a gente aprender o que Jesus quis dizer quando falou, ame o próximo, como a ti mesmo, vamos aprender a se resgatar. Vamos resgatar o amor próprio e descobrir que a incapacidade de liberar perdão não passa de orgulho. Orgulho que só destrói a nós mesmos e impede o nosso amor próprio de surgir. Com isso, nos tornamos pior do que a situação que gerou aquela dor. Tem pessoas que acham que amam aos outros mais do que a si mesmo. Mas acredite, isso não é possível. O amor ao próximo surge através do amor próprio. E por meio do amor próprio. É por meio do amor próprio e através dele. Você tem que se amar. E através desse amor que você sente por você, é que o outro será alcançado.
claro que se alguém diz amar o outro mais do que si mesmo, esta pessoa só está projetando uma ideia de amor e vai parar de amar o outro no primeiro momento, em que a pessoa lhe mostrar um defeito. Então, é neste caso e em muitos outros casos que o autoconhecimento é importantíssimo. E é exatamente isso que eu estou tentando passar aqui, pedindo para você avaliar e reavaliar todas as áreas da sua vida, que seja da criança interior, que seja dos relacionamentos, que seja dos traumas, das fobias, da relação com a família. Poder ir em todas as áreas é poder reexplorar isso. As pessoas ficam surpresas de perceber o quanto que elas têm ainda de ligação com as coisas que aconteceram na vida delas, coisas que elas não ligaram, mas as consequências elas estão vivendo agora. Isso é se autoconhecer. Você pode olhar a sua vida e conhecer realmente todos os fatores que te levaram a agir da maneira que você age, a pensar da maneira que você pensa, a sentir da maneira que você sente. Então, é só uma questão de autoconhecimento. Quando você se conhece, você está expandindo a sua consciência e vai desenvolvendo a capacidade de perdoar. Perdoar as grandes e pequenas coisas do passado e do presente, até chegar a um ponto onde qualquer coisa que a pessoa fala, você já não se sente mais atacado ou atacada. Você percebe que é uma coisa da pessoa e não sua. Sem perdão não há cura. Todo psicólogo, todo terapeuta, todo religioso sabe disso. Você pode até aprender a conviver com a dor da melhor forma possível, que é o que os psicólogos ensinam a conviver da melhor forma com a ferida. Mas eles sabem que a cura é possível. E é um processo demorado e só vem com o perdão real, verdadeiro e consciente. É claro que quando se fala da ferida emocional, os profissionais se divergem nas opiniões. Muitos acham que é impossível uma vez que a emoção está quebrada. Fica quebrada para o resto da vida, não tem mais volta. Mas vejamos a questão pelo seguinte lado. Quando você vai no médico, você tem um corte, por exemplo, e o médico vai costurar e vai esperar que aquela ferida cicatrize. O tempo de cicatrização vai variar de pessoa para pessoa. Vai depender também de como a pessoa vai cuidar daquela ferida, se vai tomar os anti-inflamatórios corretamente, ou tomar atitudes que retardam o processo da cura, podendo inclusive deixar a ferida maior, a ponto de criar risco que eram desnecessários. Mas uma coisa todos os médicos sabem que você tem no seu próprio corpo todos os mecanismos para cicatrizar aquela ferida. Por que seria diferente com as feridas emocionais? Não é diferente. Nas feridas emocionais, você também vai contar com o tempo para cicatrizar. Também vai contar com as suas atitudes em relação àquela ferida. Mas o mecanismo capaz de curar está dentro de você, e é o perdão. Nesta parte, a fé, a crença em um ser superior, faz toda a diferença. Porque isso nos ajuda a criar uma ideia da nossa força e, ao mesmo tempo, da nossa fragilidade. Se derramar diante de um Criador é extrair dele a força que só ele é capaz de nos dar. Mas a gente vive recusando. O que é fácil de entender essa recusa, depois de viver anos e anos nas trevas dos traumas e dos medos, é natural que os olhos recusem a luz. Mas, se insistimos, vamos vencer a fragilidade dos olhos, nos acostumar com a luz e enxergar coisas maravilhosas que sempre estiveram ali à nossa disposição. No momento que você toma consciência disso, você só tem uma saída, que é aprender o processo do perdão, que mesmo depois dessa consciência, não acontece num estalar de dedos, principalmente porque depende da dimensão que cada um dá a cada situação. Já tive comigo casos de abuso que o processo do perdão aconteceu mais rápido do que o caso da carência provocada por um pai ausente. Perdoar é poder olhar o mundo através dos olhos de Deus. Como já citamos aqui, Deus decidiu nos amar, como um pai que ama os seus filhos. Por causa dessa decisão que Deus quis tomar e tomou, para restaurar as nossas relações com Ele, Ele abriu as portas do perdão. A Bíblia não fala que Deus vai nos perdoar, a Bíblia fala que Deus nos perdoou. Jesus pagou o preço por isso.
Pesquise e aprenda como isso funciona. Vale a pena. Assim como Deus decidiu nos amar, Ele quer que amemos o nosso próximo. Da mesma maneira devemos perdoá-lo. Mas este é um ponto que tem um que antecede. Lembra qual é? Para amar o próximo primeiro, você tem que amar a você mesmo. Você acha que Deus carrega mágoa? Veja quanta ingratidão a pessoa de Deus e Ele não desiste. O sol nasce para todos. E as pessoas que não entendem porque Deus não acaba com o mal são as mesmas que não fazem nada para o mal sumir da terra. Às vezes não organizam nem o ambiente em que vivem. Querem preservar a natureza, mas são as primeiras a fumar e a beber e a jogar lixo no chão. Não cuidam nem da própria natureza, quanto mais da natureza perfeita que Deus nos deu, em perfeitas condições. Você não precisa mudar o planeta Terra, nem o universo. Você só precisa curar e consertar o seu mundo interior e exterior, não importa que tamanho ele tem. Depois, escolha alguém para ajudar e, por favor, não venha com argumentos que as pessoas não querem ser ajudadas. Se tiver esta impressão, procure até encontrar alguém que realmente precise e queira a sua ajuda. Ajude esta pessoa a encontrar a paz dela, a fazer o mundo interno e externo melhor. Mas do jeito dela, não do seu jeito. Se fizermos isso, vamos conseguir, vai dar certo, e o inferno que criamos com o nosso orgulho e falta de humildade vai desaparecer da nossa vida, e estamos vacinados contra a pandemia de solidão.